xibom, xibom, bom, bom. Bom dia! Quer café? Você conhece essa música? É que o de cima sobe e o de baixo desce. Antiga, né? Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Hoje eu vou trazer uns assuntos bem legais que pode simplesmente mudar toda a sua história. É bastante interessante. Você sabia que essa música, na verdade, existe um versículo que fala sobre ela? Ou melhor, eu acho que ela foi inspirada nesse versículo e que tem tudo a ver com o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo e tudo mais que envolve, inclusive, física quântica, vibração, sistema SARS, que eu já expliquei para vocês, que tem a ver com aquilo que você foca, se expande. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês isso hoje. Existe um versículo na Bíblia que fala da seguinte maneira: aquele que muito tem, mais lhe será dado, e o que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Na verdade, esse versículo faz parte de uma parábola que Jesus conta. Se você quiser ler, depois eu coloco aqui para você aonde fica a referência, ok? Mas eu sempre me indignei com esse versículo, porque eu sempre achei ele um versículo que me soava injusto. Como assim? Aquele que muito tem, mais é dado, e o que pouco tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Mas, gente, cadê a justiça nesse versículo, né? E quando você começa a estudar, parece que portas vão se abrindo e você vai entendendo algumas coisas que até então você não entendia. Você sabe que existe uma escala chamada escala de Hawkins, acho que é assim que se pronuncia, que mede a frequência vibracional que nós temos. Sim, frequências e vibrações, vamos falar sobre isso. Se você se lembra das suas aulas de ciências, você vai lembrar que nós somos feitos do quê? De átomos, moléculas, prótons, nêutrons que vibram de maneira muito rápida, nos dando aqui a matéria, certo? Bom, essa vibração, ela se chama frequências. E a escala foi medindo, a escala de Hawkins foi medindo essas frequências, que elas tendem a quanto mais alta, mais feliz, mais amor, mais paz. E quanto mais baixa, mais depressão, mais tristeza, mais apatia, angústia. Eu vou deixar aqui para vocês essa escala para vocês darem uma olhada, ok? E verem aí como que funciona isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos usar uma rádio, por exemplo. Se você coloca a frequência tal, você vai atrair, ou melhor, vai tocar determinada música, né? Determinada rádio. Se você muda de frequência, essa rádio também muda. Não tem como você pegar a frequência da alfa e querer ouvir a metropolitana. Você não vai conseguir fazer isso. O nosso corpo, ele funciona exatamente dessa maneira. Mas por que eu tô te trazendo esse monte de informação antes de entrar no assunto principal que eu coloquei lá no início? Porque para fazer sentido para você e para você ver que não é apenas balela ou coisa, como eu brinco, tirado do sovaco, né? Existe realmente uma ciência que prova isso, ok? O que acontece? Quando você começa a reclamar, quando você começa a se sentir escassa, pobre, triste, perseguida, no deserto, e você começa a falar a respeito disso, você começa a chorar sobre isso, você começa a ficar de joelhos, fazer campanhas, e você só pensa nisso o tempo todo, você abaixa a sua frequência, e ela entra nessa frequência de angústia, de dor, de tristeza, e automaticamente você foca nisso, o seu cérebro passa pelo sistema SARS e bingo! É exatamente isso que acontece. Você atrai aquilo que você emana. Ih, Rose, começou com coisa esotérica, mística. Que história é essa, menina, de emanar? É exatamente isso. Você já ouviu? Quando eu era pequena, eu ouvia muito falar assim, nossa, tal pessoa veio aqui em casa, até as plantas morreram. 2 dias depois, botou um olho gordo que minhas plantas morreram. E eu falava assim, aí os crentes, né? Os crentes iam ungir toda a casa, os católicos iam benzer, os macumbeiros, da Umbanda ia colocar sal grosso atrás da porta para fazer uma limpeza espiritual na casa. Gente, a gente quando não conhece, a gente faz cada coisa, né? Na verdade, isso era só a energia da pessoa que estava muito baixa. E as plantas, elas são super sensíveis a esse tipo de coisa, elas sentem.
Vocês lembram de um episódio onde Jesus passa por uma figueira e aí ele tá com fome, ele vai procurar fruto e não tem fruto? E aí ele amaldiçoa a figueira. E alguns dias depois, ou na volta, os discípulos passam e a figueira morreu, tá seca? Lembrou? Pegou? Pois é. Exatamente. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês? Gente, água corre para o mar. O que acontece? Se você tem muito dinheiro, automaticamente parece que começa a brotar dinheiro. Você começa a perceber que se torna mais fácil chegar dinheiro para você. Da mesma maneira, tristeza. Da mesma maneira, depressão. Da mesma maneira, é claro que na depressão existe a questão da doença, tem que ser tratado. Mas começa a ficar triste, começa a fechar sua cara, começa a andar de cabeça baixa para ver o que acontece com você. É você que comanda o seu cérebro. Isso é muito sério. Faz um teste. Pega um dia que você quiser provar isso e começa a andar com uma postura. Encolhe os seus ombros, abaixa a sua cabeça e tenta passar o dia inteiro desse jeito. Ou melhor, fica 10 minutos assim, ó. Com cara fechada, sobrancelha arqueada, bico na cara. Faz isso por 10 minutos. O seu cérebro entende que essa expressão facial simboliza nervoso, raiva. E aí, os seus neurônios, eles enviam uma informação para o seu cérebro de que você está bravo, que você está com raiva. É incrível, mas em pouco tempo você começa a se sentir mal, você começa a sentir uma irritação enorme. E é você que manda os comandos para o seu cérebro. Portanto, quando Jesus falou esse versículo, dentro do contexto da parábola, ele não estava sendo injusto, ele não estava falando algo absurdo, ele simplesmente estava, como sábio que era, como detentor de toda a sabedoria do universo, ele simplesmente estava ali afirmando algo que séculos depois, muito tempo depois, os cientistas viriam a descobrir que é algo totalmente comprovado pela ciência. A água corre para o mar, portanto, quanto aquele que muito tem, mais lhe será dado. E isso não é que Deus dá para quem mais tem, ou que Deus tira daquele que já tem pouco, mas é que se você continuar vibrando nessa frequência da falta, mais falta você vai ter. É simples, é uma equação certa. Por isso que, mais uma vez, principalmente com você, crente, é que eu vou falar agora. Você quer desabafar com Deus, você quer falar dos seus problemas, e eu acho justo, eu acho ok, apesar dele já saber de tudo que você passa, às vezes é necessário para você tirar essa dor de dentro de você, mas não foca nisso. Ao invés de falar sobre os seus problemas, fale sobre as suas intenções e sobre o que realmente você quer. Essa é a lei que rege todo o universo, a lei de você atrair aquilo da qual você foca. Ao invés de você ficar clamando de joelhos, fazendo campanhas, fazendo propósitos, porque quando você faz uma campanha, quando você faz um propósito, você foca nisso o dia inteiro, você fica pensando a respeito disso, entende? Então, começa a agradecer e você vai ver que agradecendo, que você falando com Deus, já visualizando o futuro e já dizendo, Senhor, obrigado por isso, obrigado porque aquilo, obrigado porque eu sei que o Senhor já me livrou, você vai ver que vai ter muito mais resultados do que você ficar pedindo para Ele te livrar, para Ele te abençoar, para Ele te socorrer, para Ele te livrar dos inimigos, para Ele parar a perseguição que está forte contra você, para Ele tirar você do deserto. Começa a agradecer por aquilo que já é no mundo espiritual, exercendo inclusive a sua fé dessa maneira. Porque afinal de contas, o que é a fé? É você crer naquilo que ainda não existe como se já fosse. E quando já é, você não pede, você só agradece, ok? Bom, por hoje é só, vou deixar por aqui, vou fazer minha academia, vou terminar minhas coisas, mas foi um prazer voltar a falar com vocês.